diz assim a palavra do Senhor. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos, se assim fosse, Senhor. Trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro. Mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto, se você puder e quiser. Coloque o seu celular no modo avião, para que você não seja incomodado, que nada e ninguém possa interferir a palavra de Deus chegar até os seus ouvidos, e que você possa pedir ao Senhor. Mais do que escutar, eu quero ouvir, porque o escutar é mais profundo. Por isso que a palavra de Deus nos diz lá em Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça. Né? Não só orelhas, mas ouvido, aparelho auditivo, aquela disposição, aquela inclinação para ouvir, porque escutar nós escutamos os ruídos, mas precisamos ouvir a voz do Espírito Santo que fala, eu ouso a dizer que clama à igreja, para que a igreja, que somos nós, o novo Israel de Deus, rumo à nova Jerusalém celestial, possa ouvir a voz do Senhor. Quando a gente fala ouvir a voz do Senhor, nós estamos pensando fazer a vontade do Senhor, que é boa, é plena e é agradável. Eu quero convidar você a fazer o que nós cantamos. Colocar os nossos problemas, as nossas ansiedades, as nossas preocupações. Hoje é o domingo, é o dia do Senhor. Muitas vezes nós vimos de uma semana intensa, de dificuldade, de preocupação, de um cansaço excessivamente físico, mas sobretudo um abalo espiritual, que às vezes nos tenta impedir de vir para o culto, de ir para a igreja, de frequentar as células, enfim. Mas é nesse primeiro dia, eu creio que é o primeiro passo que Deus nos dá a oportunidade de trilhar nesse caminho chamado vida. Que você possa orar, pedir ao Senhor nesse primeiro dia, no dia da semana, o dia que o Senhor Deus fez, que o meu primeiro passo seja na tua direção. Nos braços do Espírito Santo, você se sinta abraçado pelo Espírito Santo e deixe todas as suas preocupações nas mãos do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, diz o apóstolo Pedro. Ah, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas o Senhor tem cuidado de nós. Ah, mas isso aqui, mas aquilo lá, é uma causa impossível, mas eu volto à palavra que diz, mas o Senhor tem cuidado de nós. Vamos orar, porque eu creio que assim a gente fazendo, dando esse primeiro passo na direção de Deus, nós vamos ser encorajados por essa palavra que Deus vai revelar nos nossos corações. Amém, queridos? Oremos. Senhor Deus, nós oramos com humildade, entrando aqui na tua santa presença, pedindo a iluminação do Santo Espírito que já está aqui. Que não seja eu, pastor Douglas, falando, mas o Senhor falando através de mim, apesar de mim, a começar em mim, assim como o Senhor tem falado através desta palavra, nesta série de mensagens, que tem sido muito edificante para o corpo de Cristo, a tua igreja, parte dela reunida nesta casa. Que nós assim, com um perdão dos nossos pecados, nós possamos alcançar a plenitude do Espírito, o entendimento, a sabedoria, e acessarmos o fruto do Espírito Santo, e sermos pessoas melhores, e sermos cristãos
verdadeiros na tua presença, Senhor, não só dentro da igreja, mas principalmente fora dela. No mundo que a Bíblia diz, jaz no maligno, possamos ser a luz que ilumina, o sal que salga, fazer a diferença, porque assim o Senhor tem nos chamado a fazermos a diferença. Que nós possamos ter a sabedoria que vem do alto para fazermos as escolhas corretas e, sobretudo, escolher estar apontando o caminho para o Senhor, dando um passo na tua direção. Que o Senhor possa falar com clareza através desta palavra, que derramar uma unção de entendimento, não só para escutarmos, mas para ouvirmos, irmos além, irmos mais profundo, crescer com Deus, se enraizar para baixo e dar o firme fundamento, a base, o alicerce na rocha que é Cristo. E assim alcançarmos as nossas famílias e aquelas que ainda não são famílias do Senhor. Nós assim oramos para que essa palavra venha contribuir para esse encorajamento que vem do Senhor através dela, e venha alcançar todas as famílias da terra, Senhor, a começar de nós. E para que isso aconteça, que Jesus, o Cristo Nazareno, cresça e eu, pastor Douglas, diminua, eu peço-te isto para a glória de Deus, o nosso Pai. Amém. Muito bem, então nós estamos aqui no 6º salmo desta série de mensagens chamada Os Peregrinos. Você tem acompanhado comigo essa série de mensagens. Como eu disse lá atrás, há 6 salmos atrás, uma grande expectativa tem sido gerada com relação ao que Deus está falando, aquilo que o Espírito Santo está alinhando, apontando, e é muito gratificante ver a devolutiva dessa palavra sendo comentada, sendo discutida, debatida, no bom sentido, nas células e nos bastidores da igreja nesse tempo. E essa palavra, esse salmo, ele é classificado como um salmo de encorajamento. Por isso eu trouxe o tema desta palavra, encorajados por Deus. E é assim que eu desejo de todo o meu coração que você possa sair deste culto hoje encorajado por Deus. Amém, queridos? Esse salmo ele foi escrito, apesar do autor ele ser anônimo, né? Porque nós estamos falando, para você que não pegou aí as dicas iniciais, esse salmo ele é o 6º de uma série de 15 salmos, de uma coleção de 15 salmos chamada de salmos de romagem, ou cânticos de peregrinação, ou cânticos de degraus também, exatamente porque eram esses salmos, são 15 salmos, que eram cantados, entoados, enquanto o povo rumava, peregrinava para Jerusalém, pelo menos 3 vezes ao ano, 3 grandes festas, para juntos com todas as tribos, irem a Jerusalém, no Monte Sião, para juntos, em comunhão com Deus e comunhão com todos, adorarem a Deus. Já expliquei para vocês o que significa adorar, que não é muito mais que cantar. Já expliquei também que esses salmos eram cantados, e estou falando que este salmo é anônimo, porque desses 15, 10 desses 15 são anônimos. 4 foram escritos aí por Davi, o 127 pelo seu filho, o rei Salomão, e aí vai totalizando 15 aí, por assim dizer, mas este aqui é anônimo. Mas, sobretudo, independente de ser um salmo de autoria anônima, ele fala profundamente com cada um de nós. Não só o 127, que foi Salomão, e os outros que o Davi escreveu, por isso alguns salmos dentro desses 15 vai estar assim, Salmo de Davi, porque a autoria foi realmente de Davi, né? Mas isso não tira a edificação, eu ia dizer outra palavra, não tira a essência do que é essa palavra. Então, esse salmo é um salmo de encorajamento, e ele é, por assim dizer, destinado, ele tem um público-alvo, ele tinha um público-alvo e ele tem um público-alvo hoje. O público-alvo deste salmo, esse encorajamento, é para quem passa por grandes adversidades, por quem passa por grandes infortúnios, talvez desgraças, problemas, por quem está passando por momentos difíceis. E talvez, muito provavelmente,
eu e você, a gente possa se identificar com esse público-alvo neste salmo. Ou talvez a gente já tenha passado, ou quando a gente for passar, e Deus nos livre de todos esses infortúnios, de todas as situações difíceis, nós vamos lembrar deste salmo. Amém, queridos? Ou talvez nós não estejamos passando, glória a Deus por isso, mas a gente conheça, e é muito provável que eu, pelo menos, conheço muitas pessoas, ou algumas pessoas, e muito possivelmente você também conheça alguém que esteja passando por algum infortúnio, esteja passando por algum momento difícil na sua vida, esteja passando por uma grande adversidade, e eu creio que você, de posse dessa palavra, pode ser bênção na vida dessas pessoas, e levar essa pessoa a ser encorajada pelo poder do Espírito Santo. Então, eu creio que é um salmo válido para os dias de hoje também. Amém, meus irmãos? Então, aqui, além de ser um salmo de encorajamento, ter uma destinação, um público-alvo, ele também responde a uma pergunta principal: como o povo de Deus deve se comportar diante dos infortúnios? Como o povo de Deus deve se comportar diante das grandes adversidades, tribulações, de momentos difíceis? Essa era a situação do povo de Deus, passando por grandes infortúnios, grandes adversidades. Quando se está passando por isso, o que vamos fazer? O que é preciso fazer? O que é possível fazer? Esse salmo vai trazer essas respostas. Por isso, diga aí para o vizinho da sua direita, mas diga aí para quem está à frente também, do lado. Por isso, abra o seu coração, porque Deus vai falar e o Espírito Santo vai bradar nos seus ouvidos. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, este salmo, você viu comigo, ele começa com um hino de confiança. Como um hino de confiança? É alguém que confia plenamente no Senhor. Por isso cantamos, inclusive, parte destes salmos: que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, não se pode abalar, mas firme permanece para sempre. Pode mudar o cenário, você muitas vezes vai em uma viagem, e de repente você volta anos depois, e muitas dessas cidades, desses lugares mudam a cara, né? Mudou isso, mudou aquilo, mas se você tiver a observância de ver, fala assim: mas esses montes aqui, eles sempre estão naquele lugar, estão sempre permanecendo daquele intacto, daquele jeito. E é assim que o salmista quer expressar. Os cenários podem mudar, as dificuldades podem vir, mas nós, os que confiamos no Senhor, nós permanecemos como aqueles montes que firmes estão, inabaláveis, permanecem para sempre. Eu pensei em Jesus quando ele falou, esses dias eu ministrei para vocês, a respeito quando Jesus fala da importância de nós permanecermos nele. Lembra desse texto que lá em João capítulo, acho que é 15, nós falamos, pelo menos de 8 versos, 8 vezes a palavra permanecer em Jesus, a importância de permanecer em Deus. E como nós cantamos, sem Jesus nós não somos nada. Nós temos que permanecer em Cristo, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Então começa aqui o hino de confiança. Como também um cântico de Sião, este salmo, talvez na sua Bíblia aí, você que está em casa, pode ser que apareça, cântico de Sião. Assim como aparece também no Salmo 46, que é um cântico de Sião, no Salmo 48, que nós sabemos de cor salteado, grande é o Senhor, é um salmo de Sião. E o Salmo 76 é um cântico de Sião. Então ele começa como que um hino de confiança, um cântico de Sião. E você viu comigo aí na sua Bíblia, tanto no verso 1, a palavra Senhor, no verso 2, a palavra Senhor, no verso 4, a palavra Senhor, no verso 5, a palavra Senhor, aqui está referindo-se a Iavé, que também era chamado de Ieova, ou Ieoa, e há uma música que a gente canta, né, Ieoa, Ieoa, e cantava, né, poucos tempos atrás. O que significa? Esse Senhor aqui é o nosso Deus, que significa eu sou
aquele que sou. Eu sou aquele que sou. Aquele que traz à existência tudo o que existe. Pense comigo, olha, os que confiam no Yahvé, ou seja, os que confiam no eu sou aquele que sou, são como o monte de Sião, que não se abala, mas firme permanece. Veja, Senhor, trata com bondade, ou seja, aquele que traz à existência tudo o que existe, trata com bondade aqueles que são justos e praticam o bem. Fica bom assim para a gente entender. Amém, meus irmãos? Vamos caminhando, porque neste salmo, nós vamos encontrar 3 atitudes, na verdade são 3 recomendações que o salmista traz para nós aqui, nesta grande oportunidade de recebermos esse encorajamento. Anote aí a primeira recomendação. Vai ser projetada aí pelo Rafael Vieira, amém? Confiar nas promessas de Deus. Está no verso 1, 2 e 3. Anote aí. Confiar nas promessas de Deus. Essa é a primeira recomendação que o salmista anônimo, ele traz para nós. Ele levou para o povo, enquanto o povo saía das suas casas, saíam das suas tribos, das suas tendas, né? E iam juntos para adorar o Senhor. Confie nas promessas de Deus. Aqui é usado a questão do monte, a comparação. Os que confiam, público-alvo, os que confiam, os judeus, os separados, o povo escolhido, os israelitas, eles são comparados como o Monte Sião. Porque lá no Monte Sião, a 800 metros de altitude, ali havia o templo de Jerusalém, que foi dado a instrução para Moisés da habitação de Deus, desde os tempos de Moisés, e o Monte Sião representa estabilidade, ordem, perseverança, algo que está lá, independente dos abalos, das situações, das intempéries do tempo, ele está lá. Isso porque também Jerusalém, a cidade santa, a habitação de Deus, a morada do Senhor, onde Deus tinha escolhido para os povos irem para adorar, isso foi recomendação de Deus lá atrás, no Antigo Testamento. Isso porque as cidades todas, elas cercadas, era uma região montanhosa, até hoje é assim. E isso indica proteção. Agora, veja, a palavra confiar, para nós hoje, pode ter aí uma conotação diferente do que era essa palavra lá no original, lá quando ela foi proferida. E eu quero tentar ampliar a sua visão com relação a isso. Porque quando o salmista fala, é preciso confiar nas promessas de Deus, do Yahvé, aquele que é o Deus que tudo sou, aquele que chama a existência tudo o que existe, confiar no Senhor, de acordo com essa palavra, é se firmar na palavra dEle. Confiar no Senhor é se firmar na palavra dEle. E olha que Ele traz um firme fundamento. Irmãos, confiar no Senhor é ser guiado pelas ações com base na palavra que Ele tem revelado. É pedir ao Espírito Santo que guie as nossas ações, baseado nas palavras que nós ouvimos e que da parte dele recebemos. Eu fiquei pensando nos discípulos, quando estavam lá com Jesus, e ele fala, mestre, ensina-nos a orar, ou seja, dá-nos uma palavra, porque só tu tens as palavras de vida eterna. Eles estavam adeptos ali, não ao cristianismo, não a uma religiosidade, mas uma espiritualidade que iria aprofundar-se com Jesus através das palavras por ele reveladas, palavra rema. Eu fico pensando, confiar em Deus nessa perspectiva do salmista. Se firmar na palavra de Deus, olha, é Deus que está falando, eu vou me firmar, eu vou meio que calçar os meus pés com essa palavra, eu vou pedir ao Espírito Santo que guie as minhas ações baseado nesta palavra, porque isso é uma promessa, e se a promessa, Deus não vai falhar. Diga isso para alguém aí do seu lado, se a promessa, Deus não vai falhar, porque Deus não falha nunca, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Isso é uma promessa, Ele não vai falhar. Se Ele tem uma promessa para você, vai ser cumprida.
Você precisa confiar, depender, se firmar nesta palavra e não abrir mão dessa palavra. É isso que é confiar, meu irmão. Confiar em Deus é viver pela palavra dEle. O apóstolo Paulo, parece-me que ele lê esse texto. Não, eu já falei isso para vocês. Alguns salmos, parece que Paulo, aos Romanos, ele escreve, Rafael, ali, para os romanos, com esses salmos abertos. Dá para fazermos um paralelo, nós vamos fazer daqui a pouco. Veja que ele fala, o justo viverá por fé. Mas não é a fé dos outros, é a sua fé no seu Deus, querido. Então, confiar no Senhor é viver pela palavra dEle. E é Ele que falou, não é o pastor Douglas que está falando, é Ele que falou. Se Ele tem uma palavra, receba, em nome de Jesus. Pode o mundo se abalar, como diz uma canção, pode o mundo se abalar, mas se eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa, ela vai se cumprir. Irmãos, confiar no Senhor é dirigir as nossas atitudes pelo que Ele falou. O mundo está falando tudo ao contrário, na contramão da história, mas eu vou permitir que as minhas atitudes sejam dirigidas pelo que Deus falou, pelo que o Espírito Santo falou, está falando às igrejas. Você está entendendo a profundidade dessa palavra, confiar no Senhor? É muito mais do que qualquer outra coisa que você tenha pensado, que não está errado. Mas a gente precisa se alinhar a nossa vontade, à vontade do Senhor e à verdade revelada nas Sagradas Escrituras. E, por fim, confiar no Senhor é receber a palavra e agir de acordo com o que ela está falando. E depositar no Senhor uma confiança completa. Olha que difícil, mas eu repito. Receber a palavra e agir de acordo com esta palavra recebida e depositar confiantemente, completamente a confiança nessa palavra que vem da parte do Senhor. Da parte do Senhor nós temos ouvido, nós temos recebido. É da parte do Senhor, meus irmãos. Então, abra o seu coração e receba esta palavra. Abra o seu coração e ore para que o Espírito Santo ajude você a guiar você, as suas ações de acordo com a palavra que você tem recebido, que você lê, que você recebe aí de mensagem da parte do Senhor. Confiar nas promessas do Senhor. Só que isso aqui é muito profundo. Eu falei para você 3 versículos, verso 1, 2 e 3. Por quê? Porque dentro dessa perspectiva, dentro desses 3 versículos, há 3 promessas do Senhor. Quantos estão abertos para receber essas promessas? Amém? Toda a igreja, você que está em casa também receba em nome de Jesus. A primeira promessa é firmeza. Verso 1. O Rafael vai projetar. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião. O monte, ele está firme. E firme está o meu coração, ó Deus. Então, a primeira promessa aqui é firmeza. Irmãos, a cidade aqui traz uma comparação. Sião, onde está o templo, o monte, o templo, a habitação de Deus, indica estabilidade, ordem, perseverança, os montes, região montanhosa, proteção de Deus. Ele fala, Deus está ao redor dela, protegendo. A cidade de Jerusalém, o monte ali firmado, seguro, estabilidade. Aí ele fala, Deus traz proteção e uma promessa de firmeza. Isso não quer dizer que nós não vamos ter problemas. Isso não quer dizer que o povo não iria, que o povo escolhido por Deus, separado pelo Senhor, não iria ter problema. Pelo contrário, isso é fator indicativo. Essa comparação ao monte de Sião, ao monte santo do Senhor, significa que o povo do Senhor, separado pelo Senhor, vai ter problemas sim. Só que com um diferencial, diga comigo, com um diferencial. E não é peça de carro lá não, viu, meu irmão? Você entendeu, né? Presbítero e mecânico Ney. Com um diferencial, vamos ter problemas sim, mas não vamos nos abalar, porque estamos guardados por Deus. Como disse o capítulo 121, e hoje protegidos pelo Senhor, encorajados por Deus. Pela fé isso é possível.
não pelos nossos méritos. Nós não sermos abalados, nós confiarmos dessa forma plena aqui, isso não é pelos nossos méritos, é pela fé que temos no Senhor. Só que abre um parênteses, depois me ajude a fechar. Se os que confiam no Senhor, ou seja, os que se firmam no Senhor, na palavra do Senhor, são guiados pelas ações que vêm desta palavra na base, firme fundamento, pede para o Espírito Santo dirigir as suas atitudes, de acordo com o que Ele falou, recebem a palavra com humildade e agem de acordo com essa palavra que receberam, e depositam no Senhor toda a sua confiança. Como que confiar, aparece a palavra confiar, e depois aparece a palavra se abala, e eu fiquei pensando, por que às vezes a gente se abala, se a gente confia? Será que a gente se abala porque não confia? Será que há um paradoxo? Será que há alguma contradição aqui? Não, não há contradição. Você vai entender. Veja, confiar você já absorveu aí, amém? Já recebeu? Amém? O que está querendo dizer aqui é, você não vai desistir. O abalar aqui significa, você passa por adversidades, grandes tribulações, dificuldades, momentos difíceis, mas você não vai desistir. Você vai perseverar em Deus com Deus. Você vai prosseguir, você não vai abandonar o seu Deus. É isso que significa o não se abalar. Você sabe por que preciso explicar isso aqui? Senão as pessoas vão ler isso aqui e vão achar que está contraditório. Ah, o crente confia, mas ele não se abala. Ou se ele se abala é porque não confia. Não é isso que o texto diz. Ele confia no Senhor, ele depende única e exclusivamente do Senhor. Ele passa por situações difíceis, mas ele não se entrega. Ele confia. Você está entendendo? Amém, irmãos? Então, é essa firmeza que Deus dá através desta palavra. Sabe por que nós estamos guardados em Deus? E estamos protegidos com o Senhor? Porque essa palavra, ela traz também um aspecto profético que é o pacto da aliança. Da aliança que Deus fez com o seu povo. Aliança inviolável, aliança inquebrável. Deus é fiel para manter a aliança que Ele fez com o seu povo. Ele mantém a sua fidelidade e Ele vai derramar a sua primeira promessa, firmeza. Essa era a hora de você dizer amém, irmão. Pode dizer, não tem problema não. Segunda proteção aqui, segunda promessa, no verso 2, proteção. Projeta o texto, por favor. Como os montes cercam Jerusalém, proteção. Assim o Senhor Yahvé protege o seu povo, desde agora e para sempre. Anote aí, proteção física. Literalmente proteção física. E depois, verso 3, livramento espiritual. Uma proteção física. É a comparação com o monte. Por conta das montanhas que cercam a cidade, e a imagem é Deus em redor desta cidade, ao redor dos montes, sendo Ele o Deus dos montes, cercando a sua igreja, cercando o seu povo, protegendo o seu povo de todos os lados. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que é apresentado aqui, meus irmãos. Proteção física. E outra, quando temos essa expressão desde agora e para sempre, isso revela que essa proteção física ela é eterna, é para sempre, eternidade. Mais uma vez eu preciso dizer para vocês que isso não impede que soframos as investidas de Satanás, mas serve para nos sentirmos protegidos. Pelo menos eu entendo desta forma, saber que Deus está ao nosso redor, nos abençoando, nos protegendo, cumprindo a oração do Pai Nosso, nos protegendo, nos livrando do todo mal. Eu particularmente me sinto encorajado por Deus. Não impede que soframos as investidas, mas nos faz sentir protegidos por Deus, por todos os lados, para não nos desviarmos. Amém? Para não nos desviarmos do caminho do Senhor. A terceira promessa que está aqui, olha que eu só estou na introdução, é o livramento, verso 3.
Cutuca seu irmão aí, diz que é livramento. Está no verso 3, olha aí, ó, dá uma espiada aí, para acordar quem está com sono. Deixa o verso 3 aqui, o livramento. Anote aí, o verso 3 revela a garantia de que Deus está no controle. As pessoas perguntam, sabe, Mateus? Lá na sua igreja tem revelação? Sim, tem revelação, está aqui uma revelação, porque Deus revela a ação. E a revelação é a garantia de que Deus está no controle absoluto de todas as coisas e reina soberano sobre tudo e sobre todos. Isso é uma revelação. É revelação na palavra. É um livramento espiritual. Veja, se ele me protege fisicamente, ele me livra espiritualmente do mal que vem contra a minha salvação, a tua salvação. O contexto aqui do Salmo, as pessoas, os pesquisadores, eles se esforçam em trazer o texto para dentro da história e revelar o contexto. Há 3 possíveis contextos que esse salmo tenha sido escrito. Primeiro, que o povo possa estar tenha passado uma opressão pelos povos ímpios. A segunda possibilidade do contexto de ter sido escrito este salmo é com relação a essa opressão, ela ser proveniente de um rei judeu que se tornou ímpio e oprimia, amaldiçoava, ameaçava e amaldiçoava o povo. E você já sabe que eu já expliquei isso para você. O rei Acás foi um rei que se tornou um rei ímpio, uma pessoa que oprimia o povo de Deus. O rei Acabe, o rei Senaqueribe também, que ao que tudo indica foi na época do reinado de Senaqueribe que sitiou a cidade de Jerusalém. Então o povo estava sendo oprimido. Parte da terra prometida, e você viu comigo aí, ó, no verso 3, nós estamos no verso 3, olha, sobre a terra dada aos justos, ele está falando da terra prometida, que desde a época de Josué, quando o povo entrou na terra, ela vem sendo atacada com investidas do maligno para tentar dominar toda a posse dessa terra, toda a geografia dada por Deus para o povo. Então pode ser, é provável que seja esse o contexto de um rei judeu que se tornou ímpio e oprimia então os israelitas. Eu ia falar os cristãos, né? Mas os israelitas. Pode ser também a época do domínio persa. Isso é pós-exílico, tá? Onde os inimigos tinham parte de posse da terra que foi dada a Deus, por isso a terra prometida, e eles estavam atacando o povo, eles estavam oprimindo o povo. Ou terceiro possível contexto de que o Salmo foi escrito, quando Israel dominava em meio às adversidades. Mas eu prefiro, e eu junto com os outros comentaristas, ficar com a segunda possibilidade. Por quê, Cida Costa? Porque o verso 3, ele traz, o Laudécio, um fator indicativo. O cetro, venha comigo aí, o cetro dos ímpios. E a palavra cetro aqui indica a opressão do povo de Deus por uma força ímpia, maligna, talvez estrangeira, que estava ameaçando, oprimindo e até matando o povo. Porque o cetro é um símbolo de governo político e militar. Fator indicativo de poder. Então, ao que tudo indica, é alguém que está reinando, vamos colocar assim, um desgoverno, né? Qualquer semelhança é mera coincidência, tá bom? Então, que oprime o povo, que maltrata o povo, e aí depois vamos entrar no segundo povo, que é a oração, que vai mudar toda essa chave de entendimento. Então, Deus está livrando o seu povo desse desgoverno, desse governo corrompido, deste governo político, militar, deste poder que usurpa, a usurpação do poder que maltrata o povo de Deus. Entendido isto? Então, aqui este é o contexto muito provável que há um rei ímpio cujo cetro, ou seja, cuja autoridade está oprimindo o povo de Deus. E aí é onde entram os justos, citado também no verso de número 3.
o que é aqui? Nós temos a revelação do livramento espiritual, a promessa. Esses que são justos, esses justos que confiam no Senhor, que dependem do Senhor, eles vão passar por essa tribulação. Paulo vai dizer a nossa leve e momentânea tribulação, né? Mas esse governo, essas atrocidades, essas aberrações não prevalecerá. Amém, irmãos? Estão entendendo? Então, a palavra aqui há 3 promessas dentro desse encorajamento, onde os justos vão passar por essas situações difíceis, mas são situações momentâneas, vai recebendo aí. Então, é preciso não desanimar, não se abalar, não se entregar, não desanimar, fazer o que Paulo fala aos Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, não vos conformeis com este século, ou seja, não tome a forma do mundo, não vá sair aí dizendo que tudo é normal, porque tudo não é normal. Pode ser que está querendo se tornar normal, mas não é normal. Ah, mas hoje em dia, isso com aquilo, eu não vou entrar em detalhes, porque estão cortando tudo aí, né? Mas você entende, as pessoas jogam tudo a culpa no normal. Mas isso não é normal. O normal é o padrão bíblico. É o que Deus tem aqui para nós. Então, há um grande livramento espiritual nesta noite. Alguns receberam. Há uma grande proteção física nesta noite. Um pouco mais receberam. E há uma outra promessa de uma grande firmeza sendo derramada nesta noite. Agora a igreja toda recebeu, amém ou não? Então, veja, o que está falando aqui, é importante você anotar aí na sua Bíblia. Deus não permitirá que o mal prevaleça, para que o justo não abandone a fé em Deus. Por isso que está falando aqui, o cetro dos ímpios, o governo ou o desgoverno desses ímpios, não prevalecerá. No tempo de Deus, ele vai colocar a sua mão e vai julgar com equidade. Mas enquanto acontece isso, o povo de Deus não se abala, firme e permanece como o Monte Sião ou qualquer outro monte está lá firme e permanecendo. Deus não permitirá que o mal prevaleça para que o justo não abandone a fé. Você tem que guardar essa palavra. Deus não permitirá que o mal prevaleça e o justo se incline para a injustiça, para a corruptividade, para a desgraça que estão implantando no mundo desde a época que o mundo é mundo. Este salmo foi escrito dentro desse aspecto, você entende? Então, projeta aí, Rafael Vieira, por favor. Primeira carta de aos Coríntios, capítulo 10, verso 13. Por isso que eu falo para você que Paulo, acho que ele estava escrevendo as cartas, e de um lado aqui, os salmos. Essa é a impressão que eu tenho. Então, vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Não sobreveio a vocês tentação que não... além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. É isso aí. Deixa projetado aí, por favor, Rafael Vieira. Eu vou precisar falar isso. Então, amados, é assim, aguente um pouco mais. Deus sabe a medida. Ele sabe onde o seu sapato aperta. Aguente um pouco mais, Ele está no controle, se você confia no Senhor, se a sua vida, preste atenção, se a sua vida está sob o domínio de Deus, sob o governo do Espírito Santo, se você pode dizer, o Senhor Deus, Yahvé, aquele que o é, aquele que chama a existência tudo que existe, se a tua vida está no comando de Deus, no governo do Espírito Santo, você pode dizer, o Senhor Deus, Yahvé, é o meu pastor, de nada tenho falta. Aguente um pouco mais. Se é promessa, vai acontecer. Não é fácil o que eu estou falando aqui, irmão. Não é fácil falar essa palavra. Está entendendo? Por isso que ela vem de Deus. Por isso que nós precisamos aguentar firme. Deus está atento a tudo e a todos. Deus está vendo toda essa desgovernabilidade que está esse país.
Ele está atento, o guarda de Israel não dorme, mas ao tempo dele, que não é Cronos, é Airon. E vai acontecer. Por isso, diga para o seu irmão, permaneça como o monte Sião. Deus proverá o escape, Rafael está lá. Providenciar um escape, uma saída, Dona Rosa. Deus está abreviando os sofrimentos. Eu não sei para quem de Deus precisa falar isso aqui nesta noite. Há um período de tribulação anunciado por Jesus Cristo. Há um período de tribulação anunciado por Jesus Cristo no Novo Testamento. Ele passou por isso, nós também estamos passando, mas ele fala, tem de bom ânimo, do grego, coragem para o enfrentamento, receba o encorajamento. Eu venci o mundo, vocês também vão vencer, meus discípulos, por isso permaneçam em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Amém, queridos? Ah, mas o cetro está inclinado para isso, para aquilo, irmão. Pare de ver essas notícias sanguinárias, esses jornais, essas reportagens. O mal você já sabe que existe, não precisa ficar se atualizando. Faça um download do céu com as coisas do reino, daquilo que é bom, daquilo que edifica. Não, passe adiante somente coisas boas que edificam. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, ou seja, nenhuma palavra distorcida, nenhuma mensagem que não edifica. Se não foi bom para você, não passe adiante, não quero nem ver isso. Usa o grupo de oração, os grupos para mandar oração, para falar de livramento, de bênção, de testemunho. Anote aí, se a tua rede social não comunica Jesus, desative a tua rede, cancele a sua conta. Essa é a hora de você dizer, misericórdia, Senhor, fala a Deus, essas coisas aí, irmão, por que você está quieto hoje? Aguente firme. Diga aí para o seu irmão, o Senhor está no controle. Se a tua vida está nas mãos dele, ele está no controle de todas as coisas, queridos. Nada foge ao controle de Deus. O que é nada, filósofo Toninho? É nada, irmão. Está vendo? Se você não vem, eu não posso perguntar. Aguente firme, Deus sabe o tempo. Ah, que tempo que é? Ele, o cetro está na mão dele. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. O Rei justo que já veio. Ele não vai permitir que o cetro dos ímpios prevaleça sobre o justo. É essa palavra que está vindo aqui, querido. Por que isso, Mateus? Para que o justo não lance mão à iniquidade que tem sido plantada e semeada. Por isso ele preserva o justo. E por isso também ele recolhe o justo, quando este não tem mais aquele fôlego de vida, para que não sofra um mal pior. Ele recolhe, está lá em Isaías 57, 1 e 2. E eu creio que Deus vai, anote aí, eu creio que Deus vai nos levar para a reta final. E nos fará cruzar a linha de chegada vitoriosos. Eu repito, eu creio que Deus vai nos fazer chegar à reta final e nos fazer cruzar a linha de chegada vitoriosas. O alvo aqui deste salmo é que permanecemos firmes. O objetivo desta palavra, escrita por este salmista anônimo, é que permaneçamos fiéis diante das atribulações, das grandes tribulações, dos infortúnios, das dificuldades. Mas no tempo de Deus, mas esse é tempo de Deus. No tempo dele, ele irá remover as adversidades. Mas enquanto isso não acontecer, ele vai nos ajudar a enfrentá-las, a passar por elas. Os obstáculos só são colocados, anote aí, os obstáculos só são colocados diante de nós, porque nós temos o poder do Espírito Santo que nos faz transpor esses obstáculos, porque senão Deus não iria colocá-los diante de nós. Você leu comigo aí no verso projetado, grifa isso aí, cola lá na sua geladeira. Não sobreveio a vocês, quem são vocês, filósofo Toninho? Nós somos esse povo que não veio tentação, que a gente não possa, que é comum que a gente não seja capaz pelo Espírito Santo de suportar, porque tudo posso
Paulo fala, suportar naquele que é Deus, que me fortalece. Dá firmeza, protege fisicamente e livra espiritualmente, para você não cair nessa tentação. Já estou entrando no último tempo aqui, que é no verso 4, Rafael Vieira. Orar no meio da adversidade. Amém? Vocês estão aí? Então, ore no meio das adversidades. No meio das adversidades. A oração do salmista, verso 4. A partir do verso 4 começa a oração. Como ele diz, Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro, significa os que são retos de coração. A oração, tem duas coisas interessantes aqui nesse orar no meio da adversidade. A questão da bondade e a questão do fazer o bem. Primeiro, fazer o bem aos bons e os retos de coração. Quem são os bons ou os retos de coração? São os que confiam no Senhor, no verso 1. Agora, a gente precisa entender o seguinte, da mesma forma como a gente entendeu a palavra ou a expressão, o verbo confiar, o que é fazer o bem? O que é fazer o bem dentro dessa palavra? O que é fazer o bem quando Paulo fala aos romanos também? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Façam o bem, não olhem a quem. Então a Bíblia fala de diversas situações, endereços de fazer o bem. Sim ou não? Vocês estão aí? Então tá bom. Agora, o bem aqui a Bíblia se refere ao bem, mas é bem espiritual. Não quer dizer que você não deve fazer o bem, ser um bom samaritano. Isso é uma obrigação enquanto cristão. Mas o bem que está falando aqui é o bem espiritual, da firmeza, da proteção, da preservação, do livramento espiritual que Deus está derramando como um bem maior da parte dele. Então, aqueles que confiam no Senhor e que estão passando por essas adversidades, devem preservar este bem maior que receberam, que é o bem espiritual, que é a fé em Deus e a salvação em Jesus Cristo. Por isso que aí eu ligando agora com Paulo, o apóstolo, vai falando aos romanos, ele fala todas as coisas, ou seja, o que é todas as coisas, irmão Toninho? Todas as coisas. Todas as tribulações, todas as adversidades, todas as tempestades, todos os momentos difíceis que você passar, tudo isso cooperam para o bem, porque você ama a Deus, porque o bem maior é o seu bem espiritual. Amém, queridos? Anote aí, a nossa fé é provada quando Deus tira o nosso conforto aqui neste mundo. Esse é o contexto do Salmo. Quando tudo vai bem, não é que você esquece de orar, mas você é menos fervoroso. Seja sincero na oração, quando você está passando por uma dificuldade, ou conhece alguém que está passando por grande tribulação. Então, a nossa fé é provada, a gente canta rompendo em fé, mas a gente tem que entender que a nossa fé é provada quando Deus tira o nosso conforto aqui neste mundo. Quando Deus tira, ou Ele permite que dá uma sacudida naquilo que nos acalenta, aquilo que é importante para nós neste mundo, é aí que a nossa fé é provada. É aí que a gente tem que revelar que tudo aquilo coopera porque amamos a Deus, o nosso bem espiritual maior. E aí Deus nos faz andar pela fé. Deus nos faz andar pelas suas promessas. Firmeza, proteção e livramento. Você entendeu, queridos? Agora, o que está querendo? Quem são esses que tratam, que fazem o bem? Aqueles que tratam com bondade. O que é essa questão de tratar com bondade? É o seguinte, é firmar esse povo na fé. A oração, olha que oração bonita. Senhor, trata com bondade. Agora, o que é essa palavra bondade no hebraico chesed? Lealdade à comunidade. Lealdade à comunidade. Deus é leal à sua comunidade, ao seu povo. Essa palavra chesed é traduzida também como graça, misericórdia e benignidade. Pode ser que a sua Bíblia traga essas três traduções, ao invés de falar bondade, vai falar graça, misericórdia ou benignidade. Está tudo certo. Olha que interessantíssimo. O Salmo é de número 120. Só tem uma pessoa ligada aí. Qual é o Salmo hoje? E 125 vezes, irmão Juscelio, aparece
a palavra Shezed, bondade, no livro dos Salmos. Olha que benção. 125 vezes no livro, no saltério todo, 150 capítulos. 150 capítulos, 125 vezes aparece a palavra bondade. Misericórdia, graça e benignidade, que são as mesmas traduções. Olha que benção. Eu desconfio. Vai lá e conta, aproveita e leia a Bíblia então, também. Agora, Lutero descreveu esse Shezed, a bondade, como bom serviço. Olha que interessante então ficaria a oração, João Quintino. Senhor, trata com bom serviço os que fazem o bem. Ou seja, Senhor, firma esse povo na fé, para que eles não sejam corrompidos por esse desgoverno que está aí. Senhor, trata com bondade, ou seja, o seu bom serviço, proteja esse povo. Essa é a oração do salmista aqui no verso 4. Senhor, não abandone esse povo, que esse povo precisa de ti, Senhor, porque se deixar eles soltos, eles são inclinados para serem corrompidos pela maldade que está aí sendo veiculada. Está entendendo? A oração é aqui assim, ó, Senhor, cuida deles, não os desampare, fica com eles, Pai, cuida deles, trata-os com bondade, preserva-os o bem maior, que é o bem espiritual, para que eles não percam a fé em ti, Pai. É essa oração que a gente também deveria fazer, meus irmãos. Em nome de Jesus, já estamos terminando. E aí vamos pedir aí mais 5 minutos para os irmãos. Amém, queridos? Quantos me dão aí 5 minutos? Amém? Levante sua mão então para eu poder ver. 5, 10, 15, 20, 35 minutos, 45. Oh, que beleza, nós vamos até as 10 hoje, em nome de Jesus. Amém? Você falou amém, você vai ter que ficar então, hein? Glória a Deus. Anote aí o último ponto. Vigiar contra as tentações. Irmãos, lemos lá em Coríntios 10, 13, que, me ajude aí, não sobreveio nenhuma tentação, aquela palavra. A tentação aqui é esse correr o risco de deixar ser inclinado para o mal, que vem desse governo que se instalou aí. Senaqueribe ou qualquer outro, Acabe, não importa o nome, que estão seduzindo o povo de Deus, tentando corromper o povo de Deus, para que esse povo se incline. Então, cair em tentação é isso, é não cair nessa cilada, é permitir que Deus revele a sua promessa, que Ele vai te dar um escape para uma situação dessa, para você não mentir, para você não se corromper, para você não sonegar as coisas. Muitas vezes vem as tentações para você não devolver o seu dízimo, para você não dar uma oferta, para você não vir ao culto, para você não ir à célula, para você não vir numa programação da igreja. Não caia nessa cilada, em nome de Jesus. Quanto maior a tentação, anote aí, quanto maior for a tentação para tirar você do caminho do Senhor, ou seus filhos do caminho do Senhor, é aonde você deve ser persistente, insistente, até teimoso. É agora que eu vou mesmo. Você não quer que eu vou, agora que eu vou. Vai ter o curso para casais aí, mas eu não preciso aprender nada. Então venha nos ensinar, porque a gente precisa aprender. Mas eu não vou por causa disso, por causa daquilo. É aí que você deve fazer a sua inscrição e você deve vir. Porque vai ser bênção. E quem não está na rede aí, fica sabendo aí. Depois, presbítero Ney, dá um alô aí, com a mão. Mais alto, irmão. Levanta a mão aí. Anote aí que o presbítero Ney vai inscrever o seu nome, os casais aí, que temos 3 vagas só para começar o curso no dia. Que dia que é, Rafael? 1º de setembro. Vai ser bênção. Então, eu quero fazer. Então, quanto mais você passar por uma tentação de não fazer para Deus, é onde você deve acelerar. Amém, queridos? E falar, agora que eu vou mesmo. Eu vou ser teimoso. O diabo está falando para não ir, agora que eu vou. Agora que eu quero ver se vai ser bom mesmo. Aí você vai derrotar o diabo. Em nome de Jesus, ele vai estar debaixo dos seus pés. Em nome de Jesus. Então, vigiar contra as tentações. Verso 5. Leia para mim aí vocês. Mas os que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor fligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel. Aqui, aos que se desviam por caminho tortuoso, isso aqui é um alerta. Isso aqui é um alerta. Uma advertência aqui muito séria. Que nós não sejamos corrompidos pela tentação de esfriar na nossa fé, de desanimar, de não permitir que o abalo nos corrompa e nos tome conta do nosso ser. É um alerta aqui para nós.
Os que se desviam por caminhos tortuosos são aqueles membros do povo de Deus, presta atenção, que estavam se desviando dos caminhos do Senhor. Então o salmista faz uma oração clamando a Deus: Senhor, cuida deles, preserva eles, para que eles não inclinem para lá, mas que eles permaneçam firmes, como o Monte Sião, como nós estamos permanecendo. São aqueles membros do povo de Deus que, debaixo do cetro do ímpio, se desviam para as sendas tortuosas, ou caminhos tortuosos. Agora, olha que interessante a palavra caminho. No hebraico, derek, significa caminho trilhado, usado para um modelo de comportamento ou costume. Porque esse desgoverno de Senaqueribe, de Acaso, seja de quem for, corrupto e ímpio, estava tentando implantar um modelo de comportamento ou costume que desviava o povo da fé no seu Senhor, no seu Yahvé. Estão entendendo? Então, Senhor, livra-nos desse caminho do mal, caminho das setas, do maligno, tortuosos. Livra, Senhor, os nossos filhos. Os pais deveriam fazer essa oração hoje, antes dos filhos dormirem. Você está entendendo? Dessa coisa que tudo é normal, tudo é normal. Em nome de Jesus, ore pelos seus filhos. Sendas tortuosas são as pessoas, esses que se desviam para o caminho tortuoso, Mateus, são as pessoas que estavam cedendo diante da pressão, se deixando intimidar, enfraquecer pelo poder do ímpio, saindo do caminho de Deus, apostatando da fé. Esses que estão aqui, se desviando para o caminho tortuoso, é o oposto daquele que fica firme como o Monte Sião. Eles estavam abandonando a confiança em Deus, por acharem que Deus não era justo. Não entenderam o propósito de Deus, desanimaram e voltaram atrás. Maldito é aquele, abominável é aquele, Lucas 9,62, que lança a mão do arado e olha para trás. Irmão, se você começou com Cristo, vá com Cristo até o final, independente das circunstâncias, em nome de Jesus. Vai com Ele até o final. Nós vamos chegar, nós vamos cruzar a linha de chegada. Mas em que posição? Não importa a posição, importa você cruzar a linha de chegada, irmão. Se chegar em último, tá bom, já chegou. Chegar em primeiro, chegou também. Os últimos serão os primeiros. Não desanime, como diz o cântico. Não desanime, ó coração. Deus velará por ti, queridos. Agora veja as consequências, eu encerro com isso. Apesar de você me dar 35 minutos. Consequências desses que estão sendo levados para o caminho da iniquidade, estão sendo inclinados. Eles são levados por Deus, junto aos malfeitores. Deus leva para o juízo. Na mesma igualdade que vai o ímpio, vai esses que se desviam para a mentira, se desviam para a discórdia, se desvia para a contenda, apostata da fé, abandona a Deus, sai da igreja, fica com essa coisa de ser rebelde. Nós precisamos resistir, queridos, porque Deus, Ele há de vir julgar os povos no tempo dEle com equidade. Ele está atento a tudo e a todos. Ele sabe o que significa essa palavra aqui. O Senhor infligirá o castigo. É o destino, é para onde eles vão. Significa o seguinte: Deus vai tirar da sua presença. Lembra de Saul? Você vai continuar rei, mas vai ser sem minha presença. Não era mais cômodo Deus tirar o reinado de Saul? Sim ou não? Mas Deus falou: não, você vai continuar rei. Você não é o reinado que você queria, mas eu estou tirando meu time de campo. Eu estou tirando meu Santo Espírito. Você vai governar por sua conta e risco agora. E você viu que foi um desastre? Por isso que Davi, vendo tudo isso, quando pecou, escreveu o Salmo 51, e ele fala lá no verso 11 e 12. Senhor, não me retires da tua presença, não me repulses do teu Santo Espírito, restitui-me a alegria da tua salvação. Porque Davi sabia, já era rei, quando pecou. Mas ele sabia o que era reinar sem Deus. Quando Deus amaldiçoa, significa dizer, Ele tira a presença dEle. É o que vai acontecer com esses que se desviam da fé. E são levados por Deus junto aos malfeitores. O destino final é o mesmo. É o que Deus te diz. Por isso que o salmista anônimo clama a misericórdia.
Clama a bondade. Clama para que eles se convertam mesmo, para que eles não abandonem a fé em Deus. Está difícil com Deus, pior sem Ele. Entendeu, amados? E agora pode fechar sua Bíblia, porque aí você pensa que está acabando. Nós vamos orar. Para que haja paz em Israel. Verso 5. Eu não sei se você tem na sua Bíblia aí essa frase, haja paz em Israel, separado. Não é por acaso. Não é que ela não faça parte do versículo, mas ela está aí propositadamente, porque apesar de tudo isso que eu falei, Senhor, haja paz em Israel. Haja paz entre o povo de Deus. Ei, irmãos, a paz não é ausência de guerra, mas é na guerra ter paz que Deus vai ajudar a gente a superar, a vencer todas as coisas, irmão. Essa era você dizer amém, dona Mercedes. Você perdeu o tempo aí do negócio. A gente combina e vocês não fazem. Quais são as aplicações práticas para hoje? Confiar em Deus, lembrar de Jesus, que foi resiliente até a cruz e venceu todas as coisas. Venceu a morte. Morreu, ressuscitou e vivo está. E é para lá que nós vamos junto do nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Anote aí que não há limites para que uma pessoa pode fazer quando ela se entrega verdadeiramente ao Senhor. Não há limites para que uma pessoa pode fazer quando ela se entrega verdadeiramente ao Senhor. Você já entregou a sua vida, o seu caminho aos cuidados de Jesus? Então não há limites para você. Não há limites para você. Amém, queridos? Confie mais nas promessas de Deus. Ore mais no meio da adversidade. Vigia mais contra as tentações. A tentação que vem tentar roubar a sua salvação. Não é roubar a sua religiosidade. Esquece esse negócio de religião, irmão. Deus não é religião. Deus é espírito, Deus é amor, Deus é Deus. Aquilo que vem tentar roubar a sua espiritualidade, que é a sua dependência de Deus. Tentar ofuscar aí a voz do Espírito Santo nos seus ouvidos. E você conhece aí, você já viu que o Salmo começa falando dos que confiam. Mas no verso 5 ele termina falando dos que se desviam. Você percebeu isso aí, baiano? Eu pergunto para você, você está no meio, no verso 1 ou no verso 5? Você está no meio dos que confiam? Ou você está no verso 5, no meio dos que se desviam?